Vamos nós. Quem está devidamente aparamentado de sua Bíblia, seja ela de papel ou digital, abra no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Quem nunca ouviu essa história? Todo mundo conhece a história de Nicodemos? Vou fazer o contrário. Quem conhece a história? Entendi. Mais ou menos. A gente tem um tema para o dia de hoje, né? Com uma piscina aqui. Que tema será esse? Batismo. E a gente precisa explicar algumas coisas a respeito do batismo. E eu gostaria que você prestasse atenção em mim, porque o batismo ele não é um mero ritual. É uma ação sobrenatural, é algo espiritual. E eu preciso que vocês prestem atenção. Eu vou me esforçar para não atrapalhar o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Amém? O contexto dessa palavra, Nicodemos era um religioso, um estudioso da época. Jesus faz uma menção nesse texto que ele, inclusive, ele era mestre, um dos principais dos judeus. Ou seja, uma pessoa que dedicava a sua vida a estudar a respeito do próprio Senhor. E ele está ali de frente com Jesus, perguntando como isso é possível. Jesus fala: você está me perguntando, você mestre, e não consegue entender a respeito do batismo? E ele fala assim: nascer de novo? Eu sou velho, tenho que voltar para a barriga da minha mãe, está difícil compreender. Vamos lá, vamos rebobinar a fita para a gente entender algumas coisas. No princípio de todas as coisas, Deus fez o homem, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Fez Adão perfeito. Beleza? Acompanhando aí? Adão, bananada, vacila, entra o pecado e agora a natureza humana está corrompida. Adão passa agora a gerar pessoas segundo a sua imagem e semelhança, a natureza corrompida de Adão, e não aquela natureza perfeita na qual ele foi feito. Os anos se passam, os homens se reproduzem e se reproduzem com essa natureza. O software foi danificado e foi multiplicado dessa forma. Até que o Senhor envia um antivírus chamado Jesus para corrigir esse bug do sistema. Me entendam. O homem perfeito, Adão, entra o pecado, se corrompe, a natureza do homem é corrompida e danificada e multiplicada dessa forma, até que vem Jesus para corrigir tudo isso.
Jesus, quando ele vem, e a gente já estudou sobre isso, já falamos sobre a vida e a obra de Jesus, ele veio 100% Deus, mas também veio 100% homem. Ele abre mão de sua divindade, ele abre mão de sua glória e vem aqui e passa por todas as coisas como eu e você passamos no dia de hoje. E ele vem para mostrar para cada um de nós que é possível ter uma vida irrepreensível. A gente olha para a Bíblia e a gente só consegue ver o batismo no Novo Testamento, com João Batista. A gente não vê antes disso. Não aparece o advento batismo no Antigo Testamento. E por que não aparece? Porque era necessário para o batismo arrependimento. Eu sei que vocês também já falaram, já ouviram sobre arrependimento, não foi assim? Uma coisa está ligada na outra. João Batista tinha um ministério, o ministério esse de preparar o caminho para o Senhor. Ele vem no deserto e vem pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas ouviam uma pregação nova. Isso é novo. Se arrepender porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas que criam na palavra de João Batista vinham declarando seus pecados publicamente e iam sendo batizados por João. Ou seja, ele preparava aquele indivíduo, através do arrependimento e passando pelo batismo, uma troca de natureza, tirando o bug do sistema, aquilo que danificava a sua natureza, para que ele tivesse de novo o formato original de fábrica. Porque só assim para você entrar no reino dos céus. Jesus fala em Marcos que se você crer e for batizado, você será salvo. Ou seja, o batismo é um mandamento do Senhor. Mandamento. Não é opcional. No dia que você encontra Jesus e resolve entregar a sua vida, se você quer obedecer, se você quer se tornar um discípulo, você vai ter que obedecer os seus mandamentos. E o primeiro é o batismo. É a porta de entrada do reino. Dividimos a porta de entrada do reino em 3 partes: arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Como a gente está focando no batismo, eu quero falar para vocês desse evento que é espiritual. A gente usa uma analogia bem fácil de a gente assimilar. Há pouco tempo, Israel estava na barriga da Flávia. Flávia deu a notícia: estou grávida. A gente, legal. Vamos agora aguardar para saber qual é o sexo. A gente aguarda algumas semanas, faz o exame, é menino. Ih, qualidade total. Agora vamos fazer o quê? Escolher o nome. O nome, Israel. Fechado? Fechado. Todo mundo sabe que a Flávia está grávida. O pessoal já começa a dar a fralda, pomadinha e etc. Mas quantos filhos o William tem? 1, Amanda. Israel ainda não nasceu. Ele ainda está na barriga. A gente sabe que tem um menino naquele ventre, mas a gente não sabe como é que é. Mesmo tendo recursos hoje que até facilitam, faz uma ultra 3D, você consegue ver alguns traços já. Por exemplo, na da Amanda eu já percebi no que ela parecia comigo. E não é pilha, é sério. É sério. Eu falei: gente, essa menina é bonita igual o pai. E aí você fica na expectativa. Na expectativa de quê? Qual vai ser o dia que vai nascer? Alguns já agendam uma cesárea, entendeu? Aquele dia vai. Mas às vezes, mesmo com a cesárea agendada, entre trabalho de parto, ou então acontece alguma coisa e acaba nascendo antes. E aí é aquela alegria. Nasceu Israel. Aí tira foto, todo mundo: gente, que bonitinho. Eu acho que criança é tudo igual quando nasce, mas beleza. E aí tira foto, a galera visita. Agora o William tem 2 filhos. Ele só foi apresentado, a gente viu e pegou no colo, a partir do momento que ele nasceu. A partir do momento que ele rompe a bolsa, a partir do momento que ele passa pelas águas, de forma natural. E sobrenatural falando, espiritualmente falando, nascemos para a família de Deus a partir do momento que passamos por essa água.
a partir do momento que passamos pelo batismo. Enquanto você não passa pelo batismo, você está apenas no ventre. E requer que a família te conheça, mas para te conhecer, você precisa ser batizado. Você consegue entender a analogia? Você precisa passar por essa água para você ser apresentado e abraçado por essa família. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa água não tem poder nela. Se você guardar aqui, de repente, 500 ml de água e levar para casa e, de repente, tentar fazer alguma... Não, essa água ela não é assim poderosa e nada do tipo. É que o que acontece aqui é sobrenatural. Por que a gente fala que a porta de entrada do reino é o batismo? É apenas um mergulho na água? Seria? A palavra fala de matar o velho homem e se revestir do novo homem. E passa pelo batismo, onde você começa a matar o velho homem. É uma decisão. Você só consegue percorrer a carreira cristã se você for receber um dom de Deus chamado graça. Precisamos e carecemos da graça de Deus para perseverar nesse caminho chamado Jesus. Precisamos da graça de Deus para perseverar nesse caminho dizendo não para a nossa carne. Precisamos da graça de Deus para perseverar nesse caminho, olhando de forma firme para Jesus e não olhando para as circunstâncias. Precisamos da graça de Deus para olhar só para Ele e não para os homens. E essa graça de Deus nós recebemos mediante a entrada no seu reino. Recebemos mediante a obediência. A graça é favor imerecido. Ou seja, ela está à disposição de todos nós, porque nós não merecemos nada. O Senhor é misericordioso e dispôs de um dos seus atributos, que é a sua graça, ao nosso favor. Só que só temos acesso a essa graça mediante a obediência. E essa obediência é o batismo. É através do batismo que alcançamos essa graça e nos capacitamos a ter uma vida cristã. A gente fala sobre andar na contramão do mundo, a gente fala sobre ser um discípulo de Jesus, mas sem a graça de Deus, nem eu e nem você. Sem a graça de Deus, a gente não consegue fazer nada. Tem uma música que a gente canta, que é acho que é Lume Elpidio, né? Que fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que existe em mim, acabo cometendo. Ela fez, na verdade, uma música de um texto que está em Romanos 7. É Paulo na sua crise. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a constatação de um homem que, quando a gente lê a vida dele, a gente fica confrontado. E aí, na primeira vez que eu li isso e vi a vida de Paulo e a crise dele, eu falei, gente, babou. Se para ele está ruim, para mim já era. Acabou. E aí eu continuo lendo e vou para o capítulo 8. E no capítulo 8 ele começa a falar da graça de Deus. Nos esforçamos para ficar de pé, não é porque você conhece muito, ou porque você ora muito, ou porque você é muito espiritual, ou porque de repente você teve uma visão sobrenatural, ou não. Se nos esforçamos e ficamos de pé, é só pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, caímos em desgraça. Sem a graça de Deus, a gente perece. Sem a graça de Deus, a mesma porta do reino que faz que a gente entre é a mesma porta que a gente sai. Eu entro pelo batismo e alcanço a graça, mas se eu abandono essa graça, é a mesma porta que eu saio. E aí eu caio no sentido literal da palavra. Eu caio em desgraça. Estar em desgraça é estar fora da graça de Deus. E pensa que coisa difícil é viver sem a graça de Deus. Já viu aquela história? Pô, sem graça, esse comediante é sem graça.
Ou então esse comediante é engraçado. Os antigos falavam o seguinte, o jovem, qual é a sua graça? Os antigos. Não era assim? Porque a graça, ela nos identifica, a graça dá sentido para as outras pessoas. Um comediante sem graça é ruim de aturar, não dá. Tem um monte de programa na televisão sem graça. Você olha e fala, pô, não dá. Aí você tira. A graça de Deus faz isso conosco. Não é que ela deixa a gente engraçado. Não é que vai ficar todo mundo igual o Cláudio Duarte. É porque a graça de Deus dá sentido. A graça de Deus, ela faz uma conexão. Porque esse favor imerecido, ela faz algo conosco e esse algo conosco alcança outras pessoas. É ela que nos sustenta. Se você acha que você, cara, é porque eu estou no grupo caseiro do Cidinho, é por isso que eu sou como? Não, quero te informar que não é por conta disso. É a graça de Deus que te sustenta, que te mantém de pé. Carecemos da graça de Deus. E aí, de repente, você está me ouvindo e fala que assim, mas eu já fui batizado, pô. Já fui batizado. Eu quero te falar que você pode ter batizado, ter entrado no reino, olhado e falar assim, pô, legal, mas eu vou sair um pouquinho. E aí você sai dessa graça. Eu dei um contexto básico sobre batismo, porque até vamos batizar algumas pessoas. Aqui não é só uma decoração. A gente vai passar pelo módulo prático. Vamos batizar algumas pessoas aqui hoje. Mas eu queria dar ênfase para você que não está na graça. Que carece dessa graça para te sustentar. E aí o meu desejo é, em nome de Jesus, é que você não olhe para o William falando, mas que seja o Espírito Santo comunicando ao teu coração. Porque sem essa graça a gente não consegue fazer nada. Não é a reunião, não é o grupo caseiro, não é o discipulado. É a graça de Deus. É a graça. É ela que nos sustenta, nos mantém de pé. E nós precisamos dela. Talvez você tenha nem compreensão do quanto nós carecemos da graça do Senhor. Do favor dele. Favor, porque a gente não merece. Essa é a verdade, pô. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer a graça de Deus. Nada. Mas carecemos dela. E precisamos nos agarrar à graça do Senhor. E não abrir mão. E não abrir mão dela. Vocês conseguem me entender? Vocês conseguem entender que o batismo não é apenas molhar a pessoa? A palavra batismo significa imersão. E aqueles que ficam presos na letra ficam discutindo se o batismo tem que ser por imersão ou por aspersão. Porque a palavra batismo significa imersão. O batismo pode ser tanto por um quanto por outro. Essa imersão não está falando de imersão na água. Está falando de imersão no reino. É de você mergulhar de cabeça. É de você entrar no reino de fato. Eu sei que quando eu estava para me batizar, eu não entendia muita coisa. Sempre pedisse naquele tempo para eu explicar o batismo, eu não ia explicar dessa forma. A minha compreensão ela vai aumentando a cada dia. Conforme eu vou conhecendo o Senhor, meu entendimento ele vai ampliando. Mas uma coisa eu sabia. No dia que eu me batizar, o negócio vai ficar a vera. Vai ser sério esse negócio. Não dá para ficar mais de oba-oba. Ou é, ou não é. Ou vai, ou racha. Eu tinha isso fixo em mim. E demorei um pouquinho para me batizar. Não foi tão de imediato. Porque eu fiquei muito no início eu fiquei meio que nas margens. Eu vinha, ficava, não queria muito contato, saía de fininho.
Levei alguns meses. Da primeira vez que eu tive o meu primeiro contato com o corpo, foi, se não me falha a memória, em novembro, dezembro. Só fui me batizar em julho do ano seguinte. Levou um tempo. Mas mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E me esforço hoje para permanecer no mesmo lugar. Para eu não sair pela porta pela qual eu entrei. Já que eu entrei nela, eu preciso ficar nela. Não posso sair dela. É por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. Porque se você bobear, você sai dela. Porque requer esforço. Esforço para permanecer. Amém? Então, para você que nunca foi batizado, eu quero te animar a obedecer o Senhor. A Bíblia ela é dividida em verdades e mandamentos. Jesus Cristo é o Senhor, é uma verdade. Que você vai ser salvo através da sua fé, que você vai ser salvo pela sua graça, como Paulo fala, que você vai ser salvo após o batismo, também é uma verdade. Agora, que você deve se batizar é um mandamento e nós devemos obedecer. Isso se você não é batizado. Agora, se você já foi batizado, em nome de Jesus, não saia do centro da vontade de Deus. Não saia debaixo da graça de Deus. Permanece ali, porque é ela que te sustenta. É ela que te mantém de pé. É ela que faz você dizer não para o mundo. É exatamente a graça.